do projeto. Correto. É o 49598. Pois bem. Relatório. Cuidam os autos de ação de impugnação ao registro de candidatura movido pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Adílio Elias Júnior, candidato a deputado estadual pela coligação Amor do Goiás 1. O impugnante, às folhas 25 e 49, assevera que o candidato tem curso no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 6490, em razão de o Tribunal de Contas do município ser desaprovado em decorrência de irregularidades que caracterizam a doloso de improbidade administrativa, suas contas como prefeito de Catalão, referente aos exercícios de 2004, 2005, 2007 e 2008. Enfatiza que o Tribunal de Contas dos municípios detém competência para julgar as contas de gestão de prefeitos quando estiverem atuando como ordenadores de despesa. Sustenta que o artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal, estabelece que as contas de governo do Poder Executivo devem ser julgadas pelo Poder Legislativo, mas que, porém, as contas de gestão devem ser julgadas pelos tribunais de contas, nos termos do artigo 71, inciso 2º da Carta Magna. Assevera que antes do advento da Lei Complementar 135/2010, construiu-se uma jurisprudência eleitoral que considera aptas a ensejar a inelegibilidade apenas as decisões proferidas pelo Poder Legislativo. Porém, a lei da ficha limpa estabeleceu claramente que o disposto em inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal se aplica a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Na sequência, discorre sobre as irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas dos municípios havidas em cada exercício financeiro, 2004, 2005, 2007 e 2008. Por fim, requer a procedência da ação de impugnação de registro de candidatura e consequente indeferimento do registro do candidato. Regra por fim de deferimento da candidatura, junto ao documento das folhas 56/175. Devidamente notificado, o candidato impugnado apresentou defesa das folhas 178, USC 211. Oportunidade que alegou a inelegibilidade, comento somente ocorrerá. Alegou que a inelegibilidade de comento somente ocorrerá se presente os seguintes requisitos: a. Julgamento das contas por irregularidade insanável. 2. O B. Que configura ato doloso de improbidade administrativa. C. Decisão irrecorrível. D. Proferida por órgão competente. E. Que não esteja suspensa. Aduz que o órgão competente para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal é a Câmara de Vereadores, sendo o Tribunal de Contas o órgão técnico auxiliar. Diz que esse entendimento já está consolidado no Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e nesta Corte Eleitoral. Transcreve excertos do voto de excelência, o ministro Celso de Mello, proferido quando a ocasião do julgamento da reclamação 13.960, em que o pretório Celso teria, segundo a lei impugnada, definido que a competência para o julgamento das contas de prefeito compete sempre às câmaras de vereadores. Cita a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e dessa Corte Eleitoral. Transcreve o voto da excelentíssima ministra Carmen Lúcia, proferido quando do julgamento do recurso extraordinário 599932. Defende que no presente caso não houve o preenchimento do requisito de julgamento das contas por órgão competente, não havendo, acentua, se falar em inelegibilidade. Assevera que o Tribunal Superior Eleitoral recentemente mudou o entendimento no sentido de que a interposição do recurso de revisão perante os tribunais de contas tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Como não foi esgotada toda a via recursal perante o TCM, não há que se falar em decisão irrecorrível. Diz que o impugnante valeu-se apenas da lista encaminhada pelo Tribunal de Contas, que tem função apenas orientativa e não desconstitutiva do direito. Alega que os vícios que motivaram a rejeição das contas não constituem falha insanável. Por fim, requeriu o julgamento antecipado feito com a procedência da ação de impugnação do registro de candidatura e o consequente deferimento. Junto ao documento das folhas 213/238. É o relatório, senhor presidente. Eu passo a palavra ao doutor Marcelo Wolff para as avaliações. Obrigado, senhor presidente, senhor juiz, nobre advogado. Bom, ontem eu discorri a respeito da competência dos tribunais de contas para o julgamento das contas de gestão de prefeitos. Eu não vou repetir os argumentos e vou me centrar nos motivos que levaram ao Tribunal de Contas dos municípios a rejeitar as contas de gestão do candidato Adílio Elias Júnior, enquanto prefeito do município de Catalão, nas contas referentes ao exercício de 2004, 2005, 2007 e 2008. Eu encaminhei a Vossa Excelência memoriais na data de ontem e a íntegra da ação de impugnação de registro pode ser acessada pelo Pleno. Bom, não daria tempo de discorrer em 10 minutos a respeito de todas as irregularidades praticadas pelo candidato. Então, eu vou me referir a apenas algumas das mais graves, para que Vossa Excelência compreendam a natureza da insanabilidade, né, das falhas apresentadas e possam avaliar se elas constituem ou não atos de improbidade administrativa dolosos a fim de ensejar a inelegibilidade.
De acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios, de Belias cometeu apropriação indébita previdenciária, porque ele descontou dos servidores públicos municipais parcela referente à contribuição que deveria ser recolhida ao regime próprio de previdência social e não efetuou os recolhimentos. De acordo com o Código Penal, artigo 168, a apropriação indébita previdenciária é crime. E por ser crime, também caracteriza improbidade administrativa. Essa prática ensejou o reconhecimento de dívidas no montante de R$ 6.335.276 somente no que diz ao período de 2006 a 2008. Toda essa dívida foi parcelada e o município de Catalão vem vivenciando dificuldades financeiras em razão do débito que deve ser saldado junto ao regime próprio de previdência. Além disso, a de Belias pagou a si, para si e para o vice-prefeito remuneração incompatível com a legislação do município de Catalão, recebendo indevidamente o valor de R$ 63.115. O TCM registra ocorrência de saída de numerário da conta RGPS do município de Catalão no valor de R$ 14.146, sem comprovação da realização de despesa, no acórdão 3528 de 2012. O TCM também registra a prática de contratação ilegal das empresas MR Eventos e Comunicação e Construtora Gilberto Limitada. Constatação realizada no processo 15.892 de 2010. Em desfecho das fiscalizações, o TCM não apenas rejeitou as prestações de contas referentes aos exercícios de 2004, 5, 7 e 8, mas também imputou o débito ao candidato Adir Belias no valor de R$ 1.215.685,63, valores históricos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a percepção e a realização de pagamentos de remuneração indevidas constitui ato doloso de improbidade administrativa, irregularidade insanável. De acordo também com o Tribunal Superior Eleitoral, a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias caracteriza motivo apto a ensejar a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1, inciso 1º, a linha G da lei complementar. E a prática reiterada da assunção de dívidas sem correspondente orçamento viola a lei de responsabilidade fiscal. Também constitui improbidade administrativa na visão do Tribunal Superior Eleitoral. Todas essas decisões transitaram em julgado. De acordo com o regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios, é previsto um recurso ordinário, que pode ser interposto contra qualquer decisão. Um recurso ordinário. Superado o julgamento desse recurso, cabem, claro, oposição de embargos declaratórios e, no prazo de 2 anos, o interessado poderá entrar com o que eles chamam de recurso de revisão. De acordo com o próprio regimento interno do Tribunal de Contas, o recurso de revisão não é recurso, ele tem natureza de ação rescisória. E por conta disso, o Tribunal de Contas dos Municípios emitiu, inclusive, certidão de trânsito em julgado, que eu fiz questão de juntar aos autos, para que essa dúvida fosse esclarecida por parte de Vossas Excelências. Analisando a documentação do candidato, além disso, a Secretaria Judiciária apontou a existência de multa eleitoral, que constitui impedimento à obtenção de certidão de quitação eleitoral, que é, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, 6º da Lei 9.504, uma causa de elegibilidade. Então, o Ministério Público confia na Justiça, as irregularidades são gravíssimas
O propósito da lei da ficha limpa é justamente afastar da vida pública gestores do JAES, da estirpe de Adibeliz, e temos fé de que a impugnação vai ser julgada procedente pela Corte. Obrigado. Passa a palavra ao doutor Diogo Cansara pelo prazo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhor procurador, senhores juízes, advogados, servidores. Bom, esse processo, certamente, era um processo que a gente tinha todo um apreço, que ele realmente vai definir uma linha do tribunal a respeito desse tema para essas eleições de 2014. O tribunal sempre age com toda a segurança nessas situações. Foram colocados pelo procurador 2 pontos. Primeiro, com relação às multas, eu gostaria de esclarecer que essa questão da certidão, ela já está bem clara nos autos, isso foi inclusive objeto de apresentação aqui, que essas multas já haviam sido quitadas em 2012. Foi juntada pela defesa uma certidão circunstanciada emitida pela Coordenadoria de Supervisão e Orientação da Corregedoria Geral de Justiça aqui do Tribunal, aqui da Casa, informando que essas multas encontram-se quitadas desde 3 de julho de 2012. E isso tem que ficar muito claro, porque o prazo ele já inclusive foi candidato, depois de ter pago essa multa, a prefeito de Catalão em 2012. Então não há ausência de quitação eleitoral, visto que, conforme certificado pela própria Corregedoria, essa multa está paga desde 2012. Isso está se dando com alguns candidatos, e depois até vai ser objeto de uma sugestão que a gente quer apresentar sobre essa situação. Com relação ao segundo ponto, sobre a competência, sobre o julgamento dessas contas. E quais são essas contas? Essas contas, então, são balancetes de dezembro de 2004, 5, 7 e 8. O primeiro ponto que a gente quer colocar é a necessidade que a Corte dê segurança jurídica a essa relação, porque o Adib ele já foi candidato a prefeito de Catalão em 2012, e a impugnação versou sobre essas contas, sobre esses mesmos pontos. E o tribunal, em 2012, decidiu do RS 7710-2012 que o Tribunal Superior Eleitoral tem reconhecido que o chefe do Poder Executivo Municipal nas 3 esferas sujeita-se ao julgamento de suas contas públicas apenas pelo Legislativo, não tendo o Tribunal de Contas qualquer competência para julgá-las, mas apenas para emitir parecer sobre elas, independentemente da natureza das contas apreciadas. Essa decisão daqui da Corte foi objeto de recurso para o TSE. O TSE, então, a unanimidade de seus membros, decidiu. Está consolidado nessa Corte o entendimento de que a competência para o julgamento das contas de gestão de prefeito, ainda que na qualidade de ordenador de despesas, é da Câmara Municipal. O que se pede, sinceramente, nesse julgamento, eu fiz questão de chegar à mão de cada um dos senhores, inclusive do presidente, as decisões proferidas por cada um dos ministros do TSE sobre essa situação. O entendimento hoje do TSE é pacificado sobre esse tema. O entendimento da maioria dos ministros do STF também é pacificado sobre esse tema. E não há como querer que se decida de forma diferente. Na sustentação apresentada ontem pelo procurador, ele afirmou a questão do artigo 71, inciso 1 e inciso 2. Só que o TSE e o Supremo já deixaram claro em mais de uma vez por que é que se faz essa diferenciação. E me permita a resposta ser dada pelo voto do ministro Marcelo Ribeiro no RESP 29535, quando ele esclarece bem essa situação. De fato, diz o ministro, aspas, o artigo 71 da Constituição distingue as contas prestadas anualmente pelo presidente das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores, definindo que na primeira hipótese caberá ao Tribunal de Contas apenas a apreciação, ou seja, o juízo consultivo, e na segunda, ou seja, os demais administradores, lhe competirá o julgamento. Pela leitura do dispositivo constitucional invocado, observa-se que a mencionada distinção levou em conta a qualidade da pessoa que presta conta. Essa é a distinção que não há como subverter e falar que a lei da ficha limpa se altera A ou B. O TSE e o Supremo já falaram com a interpretação. E essa é a distinção, porque aqui nós estamos tratando de competência estabelecida pelo texto constitucional no artigo 31, não se aplicando aqui sequer essa disposição do artigo 71. O 71 deixa claro, quando é administrador, é gestor, compete ao Legislativo. E essa função quem traz é o Legislativo.
Os outros administradores, presidente de Câmara, presidente de fundo, essa o TCM vai julgar. E essa distinção é pela pessoa que presta conta. E a própria Constituição fala que quando se trata de prefeito, ele presta conta para a Câmara e quem emite parecer é o Tribunal de Contas. O plenário do Supremo decidiu isso há pouco, quando julgou o recurso extraordinário 132747, onde leio do voto do ministro Marco Aurélio, o Pleno do Supremo. A própria Constituição Federal contém regra reveladora da competência do Legislativo Municipal relativamente à fiscalização do município, valendo notar que a expressão individual maior desse último está na figura do prefeito. Preceitua o caput do artigo 31. A fiscalização será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e sistemas de controle interno do poder na forma da lei. A limitar a atuação dos tribunais de contas dos estados, dos municípios e dos conselhos, constata-se aqui a existência no próprio texto constitucional de norma que os aponta como órgãos auxiliares da Câmara Municipal, parágrafo 1º, o que exclui, como é óbvio, a possibilidade de lhe ser reconhecida autonomia suficiente à rejeição das contas do prefeito, ainda que apreciada sobre a forma parcial, ou seja, mediante a submissão individualizadora de processos relativos a licitações ou contratos. Balancetes, por si só, sequer podem gerar a rejeição de contas. E isso ficou muito claro quando o TSE, o ano passado, reformou uma decisão da própria Corte de Moiporá para entender, no julgado do ministro Dias Toffoli, que a decisão proferida em exame de balancete, e aqui nós estamos falando de 4 balancetes, não é suficiente para ensejar a declaração de inelegibilidade em decorrência de rejeição de contas públicas. E esse não é um casinho isolado. Essa é uma jurisprudência já do TSE, muito antiga, como posso citar aqui, o agravo regimental no RESP 23997, de relatoria do ministro Carlos Mário da Silva Veloso, onde ele diz: a decisão relativa a balancetes mensais não é suficiente para a declaração de inelegibilidade por rejeição de contas. Talvez os senhores não conheçam a sistemática do TCM, mas o TCM sequer analisa todos os balancetes. Ele só analisa um balancete por ano. Ele não faz uma análise mensal. E quando vai fazer, ele faz junto, depois, como parte integrante do balanço geral do município. E olha que curiosidade. No presente caso, o caso do candidato Adílio Elias, está nos autos, foi anexado à defesa, o DOC 3 da defesa. Todos os balanços gerais foram aprovados pelo próprio Tribunal de Contas dos municípios na consolidação anual. E aí, eu trago novamente um precedente da casa, de relatoria da hoje desembargadora Elizabeth Maria da Silva, no RS 5018, onde essa Corte decidiu de forma unânime que a aprovação dos balanços financeiros gerais implica na aprovação dos balancetes mensais rejeitados anteriormente, tendo em vista a competência do julgador para rever os seus próprios atos a teor da súmula 473 do STF. 2. Em se tratando de contas de prefeito, o TCM atua como órgão auxiliar, emitindo parecer prévio sobre as contas, mas quem julga é a Câmara Municipal. Ora, senhores, não dá para se inverter uma própria lógica criada pelo texto constitucional. Aqui não está a se pensar que uma lei venha, por conta dessa interpretação que tentou-se aqui impingir, altere uma competência que já está no próprio texto constitucional. Esses julgados que eu citei foram proferidos depois da lei da ficha limpa. E aqui ontem também foi dito que o ministro Henrique Neves entende de uma forma distinta. E eu trago para mostrar o posicionamento do TSE, que todos os senhores já conhecem, todos os senhores já receberam, o julgado no agravo regimental, no RESP 27106, de relatoria do ministro Henrique Neves, onde ele diz: a decisão regional está em consonância com a jurisprudência desse tribunal, de que a Câmara Municipal é o órgão competente para julgar as contas do prefeito, inclusive enquanto ordenador de despesa, fundamento que sequer foi atacado no recurso especial. Por isso, não há muito como se alterar. O Adílio foi candidato em 2012, e essas mesmas contas, fica até difícil a gente falar na insegurança jurídica que uma decisão diferente poderia gerar. Mas essas mesmas contas foram apreciadas pela essa Corte em 2012, foram apreciadas pelo TSE em 2012, que lhe deferiram o registro. O entendimento da maioria do Supremo, como os senhores já puderam perceber, é esse. O entendimento dos membros do TSE é esse. E o entendimento dessa Corte, que pede que seja mantido, é esse.
A competência para julgar a conta de prefeito é da Câmara Municipal, porque assim o legislador constituinte o quis, e não dá para que a gente faça uma inversão aqui de uma norma prevista no texto constitucional. Por isso, por uma questão de segurança jurídica, para manter o posicionamento da Corte e para dar segurança a todos os nossos jurisdicionados, todos os jurisdicionados que estão sobre a égide dessa Corte, é que pede que mantenha-se o posicionamento adotado nas eleições de 2012 e seja deferido o registro de candidatura do órgão impugnado. Eu passo a falar agora para você, não. Senhor presidente, inicialmente eu queria ponderar que, em virtude da manifestação do ilustre procurador eleitoral ontem, que o caso me chamou, o assunto me chamou a atenção, e daí motivou o pedido de vista, até porque eu tinha um processo de idêntico teor ao do doutor Ayrton. E diante das colocações que o ilustre procurador eleitoral fez, eu fiz as seguintes colocações: que de fato, no caso em Testília, não há como simplesmente desprezar o fato de que as contas foram recusadas por constatação de vícios graves e insanáveis, atos dolosos de improbidade administrativa praticadas repetidas vezes. De fato, as situações pontuadas pelo procurador, que diz respeito às desaprovações das contas do requerente pelos tribunais de contas, foram comprovadas documentalmente. Quanto a isso, eu não tive nenhuma dúvida a respeito. No entanto, eu bem sei que não é producente reacender aqui discussão sobre a dupla responsabilidade do prefeito municipal, como agente político e como gestor. O que permitiria, segundo alguns doutrinadores, e eu cito aqui alguns, como também julgadores, cito outros, e até destaco dentre nós aqui o Dr. Leonardo Buissa, que apreciou essa questão no caso do pretérito, o julgamento do alcaide, tanto pela Corte de Contas como pela Câmara de Vereadores. Esta questão já foi aqui enfrentada, como também pelo TSE, sendo consabido o resultado. Muito embora não se aplicar aqui e acolá o efeito vinculante, como se infere das decisões proferidas nas ADIs 849 do Mato Grosso, 3.715 no Ceará e 1.779 do Pernambuco, das medidas cautelares na reclamação 14.007 do DF e 10.611 deste Estado. Portanto, ouso apenas registrar indignação diante de situação tão injusta em que se admite registro de candidatura a favor de quem tem contra si diversas rejeições de contas pelo TCM, pelos mais variados motivos, configurando induvidosamente prática de atos dolosos de improbidade administrativa, mas que se encontra protegido pelo manto da legalidade, que no caso decorre mais do amor à forma em detrimento do conteúdo. Como bem disse o Dr. Marcelo Santiago Wolff em sua manifestação em plenário na data de ontem, se indefere o registro de candidato que não apresentou uma certidão, mas se admite o registro de candidato contra o qual se imputam vários atos dolosos de improbidade administrativa. Rendo homenagens à luz da observação. No entanto, como observado à luz, todas as interpretações possíveis e mais justas, a meu modesto sentido, foram rechaçadas em privilégio da forma e não do conteúdo. De sorte que se pretender inaugurar novo embate sem que haja espaço para uma terceira vertente interpretativa do preceptivo em foco, seria o mesmo que pretender admitir a sistemática do julgamento pelo tribunal do júri, em que prevalece o princípio da íntima convicção e supressão ao princípio do livre convencimento motivado. Rogando tão somente para que sejam propostas a tempo e a hora as respectivas ações de improbidade administrativas contra os maus gestores. Porque nesse caso há uma linha específica, se não me engano a linha L, no mesmo dispositivo, que trata especificamente das ações de improbidade administrativa. J. Feitas essas considerações e considerando, portanto, que as contas do impugnado ainda não foram examinadas pela Câmara de Vereadores de Catalão, forçou-se concluir que ele não se encontra incerto na situação de inelegibilidade a ele imputada nos presentes autos. E aqui, sintetizando o entendimento que já havia sido defendido pelo Dr. Ayrton, no processo pautado ontem, eu trago aqui apenas o excerto de um acórdão da lavra do relator, na época, Dr. Wilson Fayad, vazado nos seguintes termos: compete à Câmara Municipal o julgamento das contas de prefeito, sejam elas referentes ao exercício financeiro ou à condição de ordenadora de despesa. A rejeição das contas de prefeito pelo Tribunal de Contas dos municípios não enseja a inelegibilidade prevista no artigo 1, na linha, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar número 64, de 1990. Para concluir,
Senhor presidente, em relação, também foi levantada a questão da quitação eleitoral. E nesse caso houve a juntada de uma certidão comprovando essa quitação. Por essas razões, com essa observação, eu voto pela improcedência da impugnação de registro e com o consequente deferimento do pedido de candidatura do requerente. Oportunidade aqui também acompanho o voto do Dr. Ayrton. Então, só para ficar claro, o senhor está votando ao mesmo tempo o 1 e o 2, no mesmo sentido, pela improcedência da impugnação. Correto. 3. E admitir o registro da candidatura. Senhor presidente, o 3. O 1 e o 3? 3 da Paula do Inferno. Então, eu coloco em votação, já de forma conjunta, o 1 e o 3. Senhor presidente, Não. eu gostei muito do voto do Dr. Fabiano. Apenas aquela questão. Tribunal de Contas, Prefeitura. Nesse caso concreto, realmente, no entendimento do Supremo, do TSE, já era no sentido que cabe às câmaras julgar essa prestação de contas dos prefeitos. Tá? Ocorre que, nesse caso, vários períodos em que houve irregularidades lá na conta. Então o Tribunal de Contas julgou, transitou em julgar. Mas não vale. Por quê? Porque a legalidade diz que é lá na Câmara. E a Câmara julgou? Não. E provavelmente não vai julgar. Então, quer dizer, uma situação assim que deixa a gente perplexo. O fato ocorreu, a irregularidade ocorreu, a ilicitude ocorreu, e ele vai ser candidato. Por quê? Porque ele está amparado pela legalidade. É uma coisa assim, a gente meditar uma questão dessa, né? Uma outra questão é aquela, que nós sabemos, se tivesse sido rejeitado ou aprovado pelo tribunal, aquela questão. Infelizmente, os tribunais, tanto dos municípios como dos estados, nós sabemos muito bem como é que é feita essa composição desses tribunais. Lamentavelmente, nós sabemos como que é feito. Ali, nós sabemos perfeitamente que não há nenhum estudo técnico ali. Quem são os conselheiros são políticos aposentados. Então, vai julgar de acordo com a conveniência política. Lá na Câmara Municipal, da mesma forma. Se ele tem maioria na Câmara, aprova a conta. Se não tem, reprova. Quer dizer, uma questão, mais uma vez, uma questão que deixa assim para a gente meditar bastante sobre isso. Só quem fez essa observação, e no mais eu acompanho o voto do ilustre relator. Ok, eu acho que o Vossa Excelência expressou o que o doutor Fabiano acabou de expressar. Foi uma ratificação, que ele é pelo amor dessa forma, né? Porque, na verdade, a situação é estranha, mas, enfim, é o que os tribunais estão decidindo e conseguiram o jogo, a decisão é decente. Isso é o objetivo. Então, mais alguém quer manifestar? Discussão, se você acessar a página do Tribunal de Contas da União, está lá uma discussão acerca se é um órgão, é um apêndice do Legislativo, ou ele se é um órgão auxiliar. Então, é uma discussão assim, foi feito para ser errado, na minha opinião. Então, decidir todos nós, certamente como foi feito para ser inútil. Da nossa indignação, procurador, mas infelizmente está dentro do contexto da seara constitucional e legal, infelizmente. Mas Vossa Excelência acompanha, Diverge? Não, acompanha. Então, a unanimidade, pedido rejeitado. O 1 e o 3, hein? O terceiro já foi muito